Graças, Senhor, por mostrar o caminho aqui, o caminho em que devo andar para o céu chegar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Diz a palavra que Deus trouxe no devido tempo à luz a sua palavra, por meio da pregação confiada ao apóstolo Paulo naquele momento, e ele a transmitiu a Tito. Agora, escrevendo essa carta, trata Tito como seu filho na fé. Fé comum, a fé que partilhamos juntos, e a ele Paulo oferece a graça e a paz. A saudação, graça e paz é comum nas cartas de Paulo e era também nas cartas seculares da antiguidade. A diferença é que o apóstolo dá um sentido espiritual para essa saudação comum nos seus dias. O judeu saudava o seu compatriota com paz, shalom em hebraico. O grego saudava com a graça, charis em grego. Paulo, judeu, vai saudar Tito, gentio, com a graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Isso é por demais maravilhoso, porque Deus uniu um judeu e um gentio na fé comum. Que maravilha que Deus fez! Portanto, vale a pena meditar. Se compreendermos a graça e a paz que Deus nos deu, pois só temos como oferecer para as pessoas a graça e a paz de Deus se nós mesmos experimentamos isso dia após dia. Então não é uma saudação qualquer, pois envolve a maneira como nós vivemos. Qual a importância de compreendermos a graça que recebemos de Deus? Para os judeus e os gregos, é simplesmente uma saudação do dia a dia, onde o doador está desejando coisas boas para aquele que está oferecendo. Mas para os cristãos, tem um significado profundo, especial, pois graça é o favor imerecido, alcançado de Deus. Por causa de sua graça, Jesus se tornou o nosso Salvador. Que maravilha! Mas apesar de ser pela graça, o preço foi altíssimo. Custou o seu próprio sangue. Então a graça não foi barata. Viver de uma forma inadequada é desprezar a graça de Jesus. Portanto, o seu sacrifício. Portanto, irmãos e amigos, se a graça de Deus não nos motivar a uma vida de santidade, ou seja,
pessoas completamente diferentes do mundo secular e também do mundo religioso, que fala de Deus, mas não vive completamente aquilo que Deus ordena. Se a graça não nos motivar a viver em santidade, nada mais pode fazê-lo. A graça envolve o perdão completo que Deus nos deu. Envolve a salvação, a oportunidade de estar na eternidade com Deus. Mas a graça também envolve regeneração. Nós fomos gerados de novo para uma vida de santidade, pela graça de Deus, quando nascemos de novo. Portanto, envolve a necessidade de arrependimento, envolve a necessidade de perdão aos outros. Vale a pena lembrar que antes de entrar em qualquer assunto com os nossos irmãos, precisamos perdoar, porque Deus nos perdoou já. E toda conversa com alguém que nos ofendeu é para que haja arrependimento, pois o irmão foi salvo pela graça e foi regenerado por Cristo Jesus. E se teve uma conduta inadequada, a única coisa que Deus espera de nós é que ofereçamos o perdão que dele recebemos. É triste ver quando pessoas abrigam em seu coração a mágoa e o ressentimento. Não buscam o perdão uns dos outros, mesmo sabendo que Jesus disse: se não perdoar, não terá o perdão de Deus no final. Preferem caminhar para a ruína, para a perdição, do que pedir ou dar o perdão. Deste modo, esquecem a graça e o quanto custou a sua própria salvação, dada por Jesus. Compreender a graça pode nos ajudar a caminhar em santidade diante de nosso Deus. Grande parte das nossas lutas contra o pecado seriam vencidas se buscássemos uma compreensão melhor da graça de Deus em nossas vidas. Nós não temos como oferecer a graça de Deus ao mundo ou a qualquer pessoa se não estamos oferecendo a graça de Deus uns aos outros no seio da Igreja de Deus, comprada com o seu próprio sangue. Se não praticarmos isso em nosso meio, não temos como oferecer ao mundo em que vivemos nem a graça e nem a paz de Deus. Enquanto a graça nos fez santos por meio da justificação pelo sangue de Jesus, a paz nos dá esperança. Paz é o que temos da parte de Deus, por sabermos que não vamos ser banidos da sua presença para sempre. Conforme nos diz a Escritura, em Romanos 5, 1 e 2, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A paz de Deus nos ajuda em nossa fidelidade a Ele, pois as circunstâncias, meus queridos irmãos e amigos, podem mudar, o pecado pode nos assolar, mas se descansarmos nos braços de nosso Senhor, seremos fiéis a Ele em toda e qualquer situação. Se seguirmos o seu conselho na Escritura que diz: façam todo o possível para viver em paz com todos.
Romanos 12, 18. Individualmente, eu decidi viver em paz com todos. Mas se todos não quiserem viver em paz, ainda assim, eu vou viver em paz com todos. A paz envolve bem-estar, saúde, algo completo, harmonia entre as partes, mas pode significar também bem-estar espiritual, um dom de Deus dado aos homens, esperança que fora perdida. E quem consegue compreender isso vai se esforçar para viver em paz com todas as pessoas. A paz espiritual é dada por Deus, ou seja, é o fato de sabermos que não vamos ser destruídos por Ele. Nisso há paz no meu coração, de saber que Deus não vai me destruir, mas eu só posso dar essa paz para as pessoas se realmente eu experimentar em minha vida e dar paz ao outro. Não depende de circunstâncias ou do que ele me fez. Simplesmente eu dou a paz ao outro. Simplesmente porque Deus me reconciliou consigo mesmo. A paz de Deus não é a ausência de discórdia entre os homens, mas é paz interior entre o homem e Deus. Quando compreendemos isso, estamos capacitados a dar a paz às pessoas. Estamos capacitados plenamente a oferecer graça e paz. Então, a saudação graça e paz não é algo vazio. Nós só temos condições de dizer graça e paz, irmão, se temos experimentado isso em nossa vida. Portanto, meus amados irmãos e ouvintes, nós não temos como oferecer a graça e paz aos outros se nós mesmos não temos experimentado e vivido em função dessa graça. Vamos fazer da graça e da paz de Cristo o árbitro em nossos corações, entre nós, lembrando que quem recebeu perdão deve perdoar. Quem recebeu salvação deve levar aos outros. Então, a você, meu irmão e ouvinte, graça e paz. Receba de mim a graça e a paz de Jesus, porque sei de onde Ele me tirou e para onde Ele está me levando. E não tenho motivos para dar a qualquer pessoa algo diferente daquilo que Deus me deu. Que Deus te abençoe e que você tenha também em sua mente e em seu coração a graça e a paz de Jesus. E assim você pode dar aos outros aquilo que recebeu. Que Deus te abençoe. E graças, Senhor, pela tua bondosa mão, a sustermina a tentação quando em aflição.